Oi, Gisela. Oi, Ana, tudo bem? Mari? Boa noite, meninas. Acho que Boa a minha noite. internet aqui está um pouco desafiadora hoje também. Mas vamos que vamos. Estamos. Vou driblar a vendo... internet. Acho que dá para a gente esperar uns minutinhos para o pessoal entrar, né? Mari, você quer fazer o teste do Instagram? Ok, deixa eu colocar aqui para a gente iniciar também. Daí a gente chama o pessoal para cá. Estão me vendo bem, pessoal? Não está falhando a minha internet, não? Não, tá ótimo. Ok. Vamos aguardar uns minutinhos, né, meninas? Sim, sim. Sim. Como é que pelo Facebook agora a gente acompanha quem é que está assistindo? Ou ver os comentários? Já temos 10 pessoas assistindo. Ótimo. Eu acho que é só a Ana que está vendo. É que eu tô com 2 monitores, Gisela. Você é top. Então vamos começar aqui também no ao vivo. Vamos lá. Bom, vou começando aqui, a hora que a gente conseguir acessar, eu coloco ali, Gi, daí você me acompanha, tá bom? Você só me avisa a questão do Instagram, porque aí eu sigo aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas ele não está acessando. Então, eu vou dar continuidade. Bom, pessoal, já temos espectadores aqui, então vamos começar, vamos fazer esse nosso webinar acontecer hoje. Nosso tema é muito interessante, não é, meninas? Sem dúvida. E com certeza muito importante agora nesse momento de retomada. Então, primeiro, boas-vindas a todos que estão aqui com a gente. Agradecemos, é o nosso primeiro webinar aqui no Facebook, vai ficar gravado também depois e disponível no YouTube e no Instagram. E nós estamos aqui para ajudar realmente o empresário nesse momento de retomada pós-pandemia, e vamos começar não só com lives, mas buscando também através dos nossos posts e, enfim, e de um projeto novo que nós vamos estar lançando, a falar desta retomada e falar dos desafios, né, que vai ser para o empresário. Então, primeiro me apresentar, sou Mariana Domingues, sou advogada empresarial e trabalhista e sou uma das fundadoras do Empreenda Law. Hoje estou aqui muito, muito bem acompanhada pela minha sócia, Gisela Trovo, e pela doutora Ana, que está chegando aqui com a gente e ainda engrandecendo ainda mais nosso projeto aqui no Empreenda. Doutora Ana, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir, meninas, que vocês se apresentem também um pouquinho. Doutora Gisela. Bom, boa noite a todos. Eu sou Gisela Trovo, sou advogada já há mais de 20 anos, né? Eu tenho formação aí, especialização em várias áreas, direito civil, trabalho, processo de trabalho, direito público eleitoral. Sou fundadora do escritório Gisela Trovo Advogados. A gente é especializado tanto na área pública, né, em direito público também, quanto em direito empresarial. E sou apaixonada por gestão e empreendedorismo. Juntamente com a doutora Mariana Domingues, montamos o Empreenda Law, que é esse canal que vocês estão nos acompanhando aqui hoje. E também é uma empresa aí com foco mesmo para pequenos empresários que precisam aí, demandam de conhecimento de liderança, de gestão e administração. E hoje nós estamos muito felizes aqui, porque nós estamos recebendo a doutora Ana Smith, que vem para, de fato, somar esforços aqui no Empreenda Law, gente. Então, doutora Ana, seja muito bem-vinda e se apresente. Bom, Gisela, Mariana, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem bastante sinergia e a gente tem conversado bastante esses tempos. É um prazer fazer parte do Empreenda nesse momento, poder
somar com vocês, são profissionais que eu admiro bastante e também sou uma apaixonada por empreendedorismo. Eu acho que essa nossa paixão em comum pelo direito e pelo empreendedorismo nos une e faz com que dê um bom caldo aí da nossa conversa. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje falando de um tema bem bacana, que tem trazido muitas dúvidas, né? Eu acho que o que a gente precisa deixar claro e colocar para as pessoas é que nós estamos aqui para falar com o empresário. Então, nós queremos... a gente quer colocar para o empresário quais são as regras do home office, trazer isso como uma possibilidade agora nesses tempos de mudança, né, com a retomada da economia. O que ele pode fazer para otimizar e modernizar a estrutura dele de trabalho? Porque todos nós somos pegos de surpresa. Então, eu sei bem que da mesma dor que eu sofro, todo mundo está sofrendo. Então, a gente tem aí uma nova realidade, fomos forçados a nos atualizar e mudar as estruturas dos nossos negócios a toque de caixa, do dia para a noite, e agora, com essa retomada, a gente precisa ter cuidado e aproveitar o que veio de melhor com tudo isso que aconteceu, né? Tentar tirar o lado bom do ruim. Eu acho que a pandemia não está sendo boa para ninguém, a gente está tendo bastante problemas com a economia, está tendo problemas em uma série de áreas, mas ela traz algumas questões e ela forçou as empresas uma modernização e rever as suas formas de contratação e as formas de trabalho, né? Então é um prazer, sem meninas, estar aqui, e acho que a gente pode bater um papo e tirar dúvida das pessoas e falar um pouco do teletrabalho, mais na modalidade do home office. De fato, Ana, acho que a alegria é nossa, não é, Gisela? Eu estou aqui ao vivo também no Instagram. Gisela, eu estou ao vivo no meu Instagram, porque o do Empreenda não foi possível, vamos estar compartilhando. Deixa eu buscar aqui, Ana. E quem está aqui nos vendo pelo Instagram, a gente já tem também pessoas aqui nos assistindo pelo Instagram, eu fixei aqui um comentário, siga a gente lá no Facebook. Estamos em 3 batendo esse papo lá sobre o home office, e eu só estou aqui no Instagram para avisar para vocês fazerem essa mudança aí de aplicativo, que lá vai ficar bem melhor, né? Mas vamos seguindo. Então, para a gente iniciar realmente agora o nosso tema aqui do home office, eu queria já abrir com a doutora Ana Paula. Doutora, temos tantos assuntos aí a discutir, né, sobre essa modalidade que veio para ficar, e queria que você nos explicasse um pouquinho aí, para quem está nos assistindo, quais as dificuldades e qual o lado bom e o que a legislação traz sobre essa nova modalidade de trabalho. Tá certo. Eu acho que assim, a palavra que define o teletrabalho muito mais na modalidade de home office hoje é inevitável. Eu não vejo como a gente pode evitar a transformação dos negócios, das empresas e das estruturas de contrato de trabalho sem pensar no home office, né? Num primeiro momento, a gente já vem desde a reforma trabalhista com uma ampliação das possibilidades do home office. Então, a gente tem lá na CLT um artigo, que é o artigo 75, específico, trazendo a questão do teletrabalho e regulamentando tudo isso. Então, a gente já desde 2018 tinha essa possibilidade melhor regulamentada. Agora, é uma questão de ordem. Então, é pegar o que tem na legislação, saber aproveitar melhor e aplicar da forma mais segura, né? Eu sou especialista em direito do trabalho já há 20 anos, e estou vendo nos meus clientes que existe uma série de dúvidas em como a gente coloca e como aplica o home office. Teve a medida provisória, a 927, que trouxe o home office como uma possibilidade no início da pandemia, flexibilizando mais a adoção dele. Só que a CMP caiu. Então, nem adianta a gente trazer as regras dela agora, porque eu acredito que só vai gerar confusão. É melhor a gente trazer objetivamente o que o home office e como que ele é possível nesse momento. O primeiro detalhe que o empreendedor tem que se atentar, e as pessoas da área de recursos humanos também, é que o home office precisa necessariamente constar do contrato de trabalho. Então, eu preciso fazer um aditivo do contrato de trabalho do meu colaborador para que conste lá especificamente que ele vai trabalhar em sistema de home office. Nesse contrato de trabalho que eu vou aditivar, eu vou precisar especificar quais são as funções que ele vai exercer,
se vai ou não existir controle de horário, se ele tem que seguir uma jornada, se ele não tem, qual vai ser a forma desse controle. Então, quanto mais específico estiver no contrato de trabalho, melhor regula a relação. As pessoas têm o hábito de usar contrato de trabalho padrão e elas esquecem que o contrato de trabalho ele é riquíssimo e ele é uma ferramenta muito importante. Então, eu posso sim, no meu contrato de trabalho, criar regras e especificar a minha relação com o trabalhador, e isso vai me facilitar muito no curso da relação. Porque se eu tenho um contrato de trabalho onde consta qual é a função que o meu empregado vai exercer, se eu estou delimitando e fazendo esses combinados com ele no contrato de trabalho, isso fica claro e dá menos margem para uma discussão. Então, no teletrabalho, que é o nosso assunto aqui, na modalidade de home office, eu vou especificar que ele vai trabalhar em home office. Ele não precisa ser necessariamente exclusivo em home office, ele pode ser híbrido. O fato do empregado ir alguns dias na empresa não vai descaracterizar o regime de home office. Mas é importante ter essa previsão no contrato de trabalho também. Então, quando eu tenho isso no contrato de trabalho, eu estou especificando, o fato dele ir numa reunião ou passar um dia inteiro trabalhando na minha empresa, não vai descaracterizar o home office. E aí eu tenho que ter uma outra preocupação no contrato de trabalho também, que é quem vai pagar a conta. Que conta? O salário? Não, o salário o empregador já vai pagar. Mas e o ferramental? O material que esse empregado vai usar para trabalhar na casa dele, quem vai pagar? É a empresa? É o empregado? Eu vou dar uma ajuda de custo para ele se manter nessa modalidade? Então, eu vou arbitrar que eu vou pagar a internet dele ou vou pagar um valor fechado que já vai contemplar a internet, já vai contemplar a luz, já vai contemplar eventual equipamento? Como que vai ser isso? Ou eu não vou pagar nada? Existe essa possibilidade de não pagar nada? Também existe, desde que conste no contrato de trabalho. A recomendação legal que eu costumo dar para os meus clientes é que estabeleça, sim, uma ajuda de custo. Verifique o valor, hoje a internet não é nenhum absurdo, então você verifica o valor médio de uma internet de boa qualidade, com uma boa conexão, verifica o valor médio que esse empregado vai ter de aumento na conta de luz dele, negocia com ele e faz constar no contrato de trabalho que ele vai ter essa ajuda de custo. Essa ajuda de custo não vai incorporar o salário, não vai gerar reflexo, não vai onerar mais o seu contrato, mas vai tornar o contrato mais equilibrado, porque o empregado não vai poder dizer que ele está tendo prejuízo em trabalhar no sistema de home office. Então, se ele tem lá no contrato dele, ele vai receber uma ajuda de custo, vou falar aqui em números hipotéticos, de R$100 por mês, esses R$100 não vão refletir em férias, em 13º, em fundo de garantia, nada disso. E só vai ser pago durante o período em que ele trabalhar na modalidade de home office. Se ele deixar de trabalhar no home office, eu preciso ter eu preciso ter um prazo de transição de 15 dias. Então, eu comunico esse empregado de que ele vai voltar para o regime presencial na empresa e ele tem 15 dias para fazer uma adaptação, porque a vida dele vai mudar. A gente não pode esquecer que essa mudança vai trazer algumas questões que ele vai ter que se readaptar a trabalhar na empresa. Então, eu deixo de pagar essa ajuda de custo quando efetivamente ele voltar para a empresa. Então, não é um valor que vai incorporar. É muito interessante que a empresa observe e o RH observe isso e faça constar uma ajuda de custo no contrato de trabalho. E ainda, se você vai ter uma forma de controlar a jornada ou vai exigir que ele cumpra determinada jornada e ele não for detentor de cargo de confiança, necessariamente ele vai precisar receber as horas extras. E esse é um erro, né, doutora Mariana, que a gente costuma ver nas relações, porque acham que quando a pessoa está em home office, não tem a necessidade do controle. Não tem, exatamente, né? Como a gente vê isso nas empresas, Ana, essa crença de que não precisa regular a jornada, né? Mas isso não muda, né, doutora? Não muda e é extremamente necessário. Se você vai ter um empregado que não vai estar sujeito a controle de horário, então você também não pode supor que ele vai estar à sua disposição o dia inteiro. Ele vai cumprir o trabalho dele na hora que melhor lhe convir. Agora, se você quer que ele esteja à sua disposição em determinado horário, aí sim você está controlando a jornada.
Tem que manter esse controle, tem que bater ponto, enfim, né? Sim, e pode ser, mas como que eu bato ponto se ele está na casa dele? Ele pode fazer o sistema de login, log-off, ele pode ter uma folha de ponto. A gente não pode achar que por conta da biometria, a folha de ponto, a boa e velha folha de ponto, onde a pessoa anotava e marcava presença, deixou de existir. Ela continua tendo validade. Ele pode até marcar eletronicamente essa folha de ponto e depois conferir validade. A gente tem tantas opções hoje no mercado, né? Tantas empresas que fazem esse controle de ponto pelo celular, não precisa da biometria, é extremamente simples, né? Você acessa no celular, mas também temos, eu mesmo, e já tenho visto isso com regularidade, empresas que usam o ponto assinado e o empregado tira uma foto no final do mês e manda para o RH, e o RH vai lá e registra. Claro, é mais complicado, né? Porque tem que fazer toda a digitação manual, mas registra desse funcionário que está em home. Então, eu acho que isso é algo que não tem nenhuma dificuldade. Mariana saiu? Acho que a Mariana travou. Travou. Mas como a Mariana estava dizendo... Isso. Pois é, Gisela. Mas como a Mari estava dizendo, não tem muita dificuldade, né, doutora Mariana? Acho que falhou a minha internet aqui. Falhou. Tenho falado aqui, não está fácil, gente. Mas eu estava falando realmente da questão do ponto manual, que eu vejo empresas que tiram foto todo mês e mandam para o seu RH. E é isso, né? Eu acho que não há dificuldade. Mas, doutora, a palavra é sua. Não, e exatamente isso. Então, nesse momento de reinvenção, a gente também tem que parar de olhar só para o tradicional que a gente conhece, aquele quentinho, né? Aquele lugar confortável que a gente já conhece e está tão habituado. Se a gente vai se enveredar em novas formas de trabalho e novas formas de contratação, a gente precisa se adaptar também a essa nova realidade. Então, assim, verifica um sistema que faça esse controle e esse acompanhamento para que você não tenha surpresas depois. E aí também muito cuidado com a forma como você vai lidar com esse empregado. Não é porque ele está na casa dele, em home office, que você pode mandar o WhatsApp qualquer hora do dia, que você pode pedir para ele participar de reuniões e nem passar um volume de trabalho tão grande que ele, em 8 horas, que ele não consiga exercer em 8 horas. Então, também tem esse fator, ainda que ele possa marcar lá os horários dele, que não extrapolem, pelo volume de trabalho que você passou, você verifica que que o seu empregado está trabalhando muito mais horas. E eu acho que vocês também perceberam isso na pandemia, né? Eu, pelo menos, trabalhei muito mais em home office. É difícil a gente desconectar, né? É difícil a gente desconectar. Deixa eu só passar aqui, então, de novo o recado para quem está nos assistindo no Instagram. A gente só está aqui no Instagram para dar o aviso. Estamos em 3, batendo um papo muito legal lá no Facebook. Então, para quem está entrando aqui no Instagram, corre lá que ainda dá tempo de vocês assistirem o nosse bate-papo sobre home office. E aí, só finalizando as dicas, né, mais voltadas para o aspecto legal do home office, eu acho que um outro ponto importantíssimo é cuidar da segurança do trabalho. Então, você precisa verificar se o seu empregado está trabalhando com ergonomia. Por quê? Porque se ele sofrer um acidente de trabalho na casa dele, vai continuar sendo acidente de trabalho. Mas, Ana, como assim? Se ele escorregar no banheiro, pode ser configurado acidente de trabalho? Pode. Se ele estiver no horário de trabalho dele e efetivamente ele se machucar e isso for comprovado, a responsabilidade é do empregador. Óbvio que isso precisa ser olhado com parcimônia e vai se olhar como que efetivamente aconteceu, em que momento aconteceu, mas a responsabilidade final pode vir para a empresa. Então, também é recomendável que a empresa dê treinamento para esse empregado, tenha uma espécie de um comunicado padrão. Então, você manda uma cartilha para o seu empregado explicando que ele precisa ter cuidado, que ele precisa parar de tempos em tempos também para fazer um movimento, para não ficar só sentado ali, que ele não pode ficar trabalhando na cama, deitado, porque isso prejudica a coluna. Então, ele precisa sentar numa cadeira adequada, ter uma iluminação adequada, né? Respeitar as pausas, respeitar o horário de almoço, e cuidar para que, de tempos em tempos, verificar se ele está
seguindo isso e conversar e colocar um RH mais atuante para verificar com esse empregado como que está sendo essa relação dele no home office, para que ele também não se sinta sozinho e excluído em casa e também não ache que está tudo bem e que ele pode fazer de qualquer jeito, então que ele tenha essa orientação. E para que isso se perpetue e a gente não gere um outro problema, porque daí a gente vai estar migrando essas pessoas para casa em busca de uma melhor qualidade de vida e de outros aspectos que vão tornar a empresa mais ágil, mas a gente vai poder estar criando um passivo. Então, esse é um cuidado que eu recomendo que as empresas adotem. E cada vez mais importante, né, Ana? Porque ainda mais que temos também a questão agora ainda do Covid, de ser considerado, o STF recentemente decidiu que o Covid pode ter essa característica de doença ocupacional. E isso não quer dizer que, estando em casa e a pessoa se acometa dessa doença, isso não pode causar um prejuízo, uma ação indenizatória contra a empresa, né? Exatamente. E um dos aspectos do home office que eu acho que assim que é super relevante é você pensar que o seu empregado ele continua sendo seu empregado. Então você vai ter que ter ferramentas, e esses são temas que a gente vai abordar, que possibilitem a liderança desse empregado e a gestão dele em home office, e também verificar que aspectos que isso vai trazer de benefício para vocês. Então, acho que nos aspectos jurídicos a gente deu um overview de tudo que precisa. Só um último cuidado que eu já ia esquecendo, a gente precisa pensar também na segurança da informação. Então, se esse empregado está trabalhando em casa, verifica o seu código de conduta, verifica lá o seu regramento interno, coloca a responsabilização pelo uso do equipamento e pelo acesso à sua rede. Você precisa especificar que ele não pode acessar qualquer software, porque ele vai estar usando o seu equipamento para desempenhar as funções dele. Se ele comete qualquer ilícito com o seu equipamento, ainda aqui na casa dele, a empresa pode ser responsabilizada. Então, também essa questão voltada para a segurança da informação, ela é importantíssima. No contrato de trabalho é interessante que tenha regras de responsabilidade sobre isso e no código de conduta da empresa também. Então, acho que nos aspectos legais são esses pontos que eu acho que precisam ser verificados. Vocês concordam, doutora? Sem dúvida, Ana. E essa situação que você falou vai se tornar cada vez mais importante quando a gente conversar na próxima live, que vai ser nosso tema, inclusive, sobre a LGPD, né? Porque com a vigência da LGPD, como é que vai ficar essa questão da segurança de informações dos clientes de uma empresa com um funcionário em home office, né? O que a empresa vai precisar garantir que o funcionário tenha, às vezes, no equipamento que é dele, não é da empresa, para que o seu cliente esteja com seus dados pessoais ali seguro também, né? Então, aí a gente vê que esse tema do home office tem muito pano para manga ainda, né? Com certeza. Tem muito o que falar, né, gente? Eu acho, né? Com certeza, a gente tem muito o que falar. E a gente já viu que o home office ele veio para ficar, né? E como tudo, a doutora Ana já abordou bastante esse aspecto legal, como tudo tem vertentes positivas, né? Mas também tem um lado não tão positivo assim, como a própria doutora Ana diz, né? E dentre os desafios que empreender nos coloca no dia a dia, sem dúvida alguma, a gente pensa muito em custo, porque para conquistar o lucro, a gente precisa otimizar o custo. E bem administrado, o home office ele pode reduzir o custo do empregado e principalmente também da empresa, né? Então, assim, o que é positivo de tudo isso? Como que eu posso reduzir os custos do negócio? Claro que vai variar muito de negócio para negócio, do meu produto, do meu serviço, mas há vários pontos aí que são comuns a todos os negócios, né? E a gente também quer pontuar aqui alguns desses pontos que são interessantes aí para otimizar os custos do negócio de cada um. Então, assim, gente, vamos lá. A partir do momento que a gente está em home office, a gente já não tem aí o aluguel do ponto comercial, né? Se a gente fala, não tem um aluguel do ponto comercial, são taxas, impostos do local. Então, aí, consumo de energia elétrica, de água, de internet a menos, telefonia fixa a menos. Muitos imóveis desses têm condomínio.
a doutora Ana falou, tem serviço de segurança, serviço de limpeza, né? Os próprios mobiliários, os equipamentos. Quem que é que nesse período de pandemia aí não improvisou nessa quarentena e utilizou aquilo que tinha em casa, né? Eu transformei minha sala num espaço de trabalho diário, assim. Eu sei que a doutora Mariana também transformou o quartinho dela lá num escritório, e é verdade, a pandemia nos mostrou isso, essa possibilidade de que em casa a gente pode mesmo, de fato, deixar de pagar esse aluguel e todas essas despesas que são consectárias disso, né? Além disso, a gente pensa também em despesa de locomoção, gente. Em muitos casos, a gente pode reduzir, mas também até eliminar, né, essas despesas. Estamos falando aí em despesa de combustível, manutenção de veículo, estacionamento, que é uma loucura, tá sempre buscando estacionamento, sem contar o custo, né, que é altíssimo o valor dos estacionamentos, que a gente fica, se a gente colocar na balança ali a conta-gota do valor mensal de quanto que dá de estacionamento, a gente fica louco, né? E além, gente, claro também que tem aí a questão das horas paradas no trânsito, que estressa qualquer um, né? E com certeza reduz também a produtividade, e isso é qualidade de vida. Então, nós estamos falando aqui num custo grande que é a qualidade de vida, né? E quando a gente fala em qualidade de vida, estando em casa, a gente também tem uma redução de custo de alimentação. Não estou falando só do empregado, não, do empregador também, né? Ele tem um custo de alimentação, porque a gente está no escritório, muitas vezes a gente não tem nem condições de ir para casa para se alimentar, a gente come ele mesmo, e é um delivery ou alguma coisa assim, estamos sempre comendo fora, comprando comida fora, mas tem o custo da alimentação mais saudável, e aí a gente entra novamente na questão da qualidade de vida que gera a produtividade, né? Então, assim, são uma série de fatores. Quando a gente fala em redução de custo, a gente fala, tem redução de custo de vestuário, gente. Vestuário é um custo oculto, né? Muitas vezes é um custo que está embutido, mas no final das contas representa aí uma boa economia, porque quando a gente tem que trabalhar fora, geralmente assim, a gente se esmera um pouquinho mais, nem que seja para o nosso grupo de trabalho ali, não é verdade? Em casa, não estou falando para ninguém ficar de pijama o dia inteiro, mas nem para relaxar total, né? Mas que dá para ter uma certa informalidade, tá, né? E isso também gera redução de custo aí. Então, o home office, ele trouxe para nós também a possibilidade e a utilização de mais tecnologia. Eu acho que todos ficamos mais tecnológicos nessa pandemia. Até eu fiquei um pouco mais tecnológico também. A gente aprende a usar porque a gente foi obrigado a utilizar aí, outras ferramentas novas, ferramentas com custos, muitas vezes são ferramentas gratuitas que a gente nem sabia que estavam disponíveis, né? A baixo custo mesmo, aplicativo de mensagem, aplicativo de reunião como esse que nós estamos utilizando aqui hoje, que dá essa possibilidade da gente ter essas reuniões presenciais, esses webinários, de estar comunicando com outras pessoas. Então, tudo isso foi proporcionado também por esse momento, né, que foi assim, a gente agilizou muito mais esse momento, mas tudo isso está no home office que já existia e que está aí para ficar. Quando a gente fala em qualidade de vida, gente, eu acho que trabalhar em casa e trazer economia para o negócio, quando você está vendo que o teu negócio, de fato, assim, se você está rentabilizando naquilo, você acaba tendo mais motivação. E isso também traz uma melhora de qualidade de vida, né? Você passar mais tempo, dividir mais tempo com a família, você poder dividir com os seus projetos pessoais, mais tempo, tudo isso aí aumenta a motivação e é uma corrente, na verdade. Isso aumenta a chance de lucro e aumenta a chance também do sucesso do seu negócio, né? Então, assim, eu vejo que o home office ele pode possibilitar aí uma série de ganhos com redução de custo. Não é só o custo físico, o custo básico do seu negócio, mas você também tem um custo com toda essa qualidade de vida que a gente está ressaltando aqui. Com isso, uma lucratividade maior, né? E até mesmo você pode ter um preço um pouco mais competitivo do teu produto, do teu negócio e de tudo mais. Né?
Mas, assim, como todas as coisas, tudo tem seus bônus e os seus ônus, né? Então, assim, uma das grandes preocupações do home office também, que a gente vê, é com a gestão de tempo e a produtividade. A doutora Ana pontuou um pouco a respeito disso, e é bem isso. Qual que é a grande dúvida, qual que é o grande receio dos empresários? Como administrar tudo isso, né? Como saber se o empregado está trabalhando de verdade? É claro que existem aí vários meios, a própria doutora Mariana comentou mesmo a respeito das possibilidades aí que nós temos hoje de acompanhamento remoto, né? Inclusive de frequência dos empregados e tudo mais. Existe software de compartilhamento de arquivo hoje, plataforma e aplicativos aí excelentes para a gente estar delegando atividades. Mas também existe a questão da comunicação. Eu acho que a gente tem que, por mais que essa comunicação seja remota, e a pandemia ela demonstrou que não é necessário você estar aí fisicamente próximo para estar próximo de alguém, mas nada substitui o olho no olho, nada substitui você estar próximo, fisicamente mesmo. Então, assim, é necessário, gente, cada dia mais o empresário, o empregador, ele também identificar se esse profissional ele está preparado em termos de responsabilidade e disciplina para encarar o home office. Porque precisa ter maturidade, né, Gisela? Tem que ter maturidade, né? Porque existe um custo também para o empregador no investimento desse home office, né? Desses programas de videoconferência, gente, existe sim um custo disso, por exemplo, de capacitação dos empregados, como você mesmo pontuou, doutora Ana, tem que capacitar sim os empregados para essa nova realidade, não é só dizer, olha, vão para o home office, não é só isso, né? Eu acho que e isso tem um custo, claro que tem que administrar tudo isso. E, por outro lado, para o empregado também é um grande desafio estar em casa, driblar filhos, o cônjuge, o isolamento dos colegas de trabalho. A gente vê, por exemplo, que essa questão de isolamento é uma questão muito séria, porque graças ao convívio, muitas vezes, gerando empatia e solidariedade entre as pessoas, mesmo de uma forma, de um grupo de trabalho, e o home office, de repente, ele reduz tudo isso. Então, como que vai ser encarado tudo isso, né? Vai precisar muito mais das empresas estar junto desses funcionários, motivando-os cada vez mais. Então, existe toda uma questão de motivação mesmo. E também quando você fica em casa... preocupação com a saúde, né, Gisela? Preocupação com a saúde. Saúde mental, né? Exatamente. Eu ia falar isso, saúde porque mental, a gente vive um exatamente. tempo de burnout, né? Onde você tem tanto caso de afastamento por burnout, e aí quando você traz o empregado para o home office, você precisa se preparar para ampará-lo também nesse sentido, do amparo mental, né? Ele precisa se sentir acolhido e participar de algumas medidas de integração, porque ele vai ter uma hiperconvivência com a família, o que num momento pode ser positivo, mas pode trazer desgastes também, né? E, Ana, não só com a família, né? Nós temos muitas pessoas que moram sozinhas ou com idosos, enfim, a pessoa, às vezes, ela passa muito tempo sozinha em casa e sem aquele convívio com os colegas de trabalho, né? Então, eu acho que isso também pesa. Quando a gente pensa que a gente vai ficar em home office um mês, parece até gostoso, mas quando você vai ficar para sempre em home office, né? E você não vai ter com quem conversar, a reunião de equipe online uma vez ou duas na semana, a pessoa ela vai pesando essa solidão também, né? Ela não sabe a quem chamar, a quem se comunicar, e os laços de amizade não são criados. Então, ela não tem uma facilidade de falar com o chefe, com o gestor, que ela não está bem mentalmente, né? Que ela está sentindo essa dificuldade, ela não tem essa abertura. Então, esse é um ponto que eu tenho certeza que a gente vai ter que se preocupar e que os próximos anos vão nos mostrar isso, né? E eu acredito que cada vez mais as empresas têm que se preparar mesmo, têm que capacitar e têm que motivar. Eu acho que o tempo todo tem que ter um direcionamento mesmo para evitar esse tipo de situação mesmo, e a gente vai ver muito isso no futuro, né? Vamos ver como que vai se enquadrar
toda essa experiência, né? E a gente falando em home office, nessa questão das pessoas em casa também, acho que tem que ver, gente, que tem muito atrativo em casa que tira a gente de foco, né? Então, assim, as pessoas, a gente todo tempo em casa a gente tem visita, tem a geladeira, que muitas vezes a gente não consegue deixar, são os animaizinhos de estimação. E a família, eu acho que a família é um componente importantíssimo nesse aspecto, porque tem casa, gente, que é impossível fazer home office. Né? Infelizmente, tem casa que você não consegue fazer home office. E tem que haver todo um engajamento familiar nesse sentido. Exato. A família vai ter que ser educada junto com o funcionário, né? De como com o funcionário. Esse profissional vai trabalhar em casa. Exatamente. E a gente tem desafios, eu penso, que a doutora Ana pontuou bem, por exemplo, essa coisa de você não levar trabalho para a cama, gente, porque é um desafio do empregador e do empregado também, porque a gente fica tentado a checar o celular ou a ferramenta de trabalho o tempo todo, antes de dormir, é quando acorda. Eu mesmo sou assim, a minha filha fala, mãe, você trabalha 24 horas, porque de fato a gente não deixa de jeito nenhum, porque o celular é a nossa ferramenta de trabalho. Então, assim, isso tem que ser muito bem administrado aí entre o empregador e o empregado, para que não aconteçam aí as horas extras e de alguma forma, acabar alguém se sentindo lesado, né? E, doutora Gisela, só um detalhe que você comentou ali sobre os custos do vestuário. Eu achava legal também comentar que aí, quando você fala de custo, teríamos uma redução quando você pensa que tem muitas empresas que exigem uniforme e gastam com uniforme, né? Sem então, dúvida, é mais uma redução de custo, né? Principalmente na indústria, enfim, em que o uniforme vai ser um item desnecessário para quem está em casa, né? Sem dúvida, foi muito bem pontuado, muito bem lembrado, e é verdade, não é só a nossa roupa, mas o uniforme também é muito... Sim. É um custo extra e com certeza vai ser diminuído, sem sombra de dúvida. E aí, a doutora Gisela, só fazendo um complemento, eu acho que, assim, aproveitando um pouco a sua fala, precisa-se entender que o home office não é para todo mundo, né? E aí, assim, o gestor vai ter que identificar qual é o empregado que tem um perfil que se adequa e se adapta ao home office. Porque senão pode também ter uma perda de produtividade que vai impactar no resultado da empresa. Sem dúvida. Então, assim, é todo um trabalho, né? Para frente aí a se fazer para poder identificar, para a gente ajustar, na verdade, essa nova modalidade, né? Que não é tão nova assim, mas que agora vai tomar uma proporção muito maior e a gente acredita muito nisso. A gente pontua também a questão do custo aí do equipamento, que a doutora Ana já falou a respeito, mas é importante relembrar, né? E muitas vezes o trabalhador ele tem aquela preocupação, nossa, mas essa estrutura toda de equipamento, de internet, vai ficar a cargo de quem? Ele fica com receio, muitas vezes, de ter que arcar com esses custos, né? E muitas vezes, tem aquele outro lado que também vai levar a isso, porque assim, corre o risco de um funcionário vir a ser contratado apenas se tiver internet X, por exemplo, né? Ou se tiver aquele equipamento X, isso pode acabar sendo uma exigência também do empregador. Então, existe isso, e isso tem que ser amadurecido e tem que ser bem, eu digo, ajustado nas relações de trabalho, né, doutora Ana? Sim, a gente está com uma série de dúvidas dos nossos ouvintes aqui, das pessoas que estão assistindo a live. Eu vou trazer algumas perguntas que eu acho que vale a pena para a gente discutir, né? Isso, vamos discutir, é legal. A Marisa está perguntando como lidar com a ausência durante o período de trabalho, né? Quando a pessoa está no home office. Eu acho que esse é um tema delicado, depende se vai ter controle ou não de jornada. Também penso assim, com certeza. Aí, tem uma pergunta da Ana Luísa Boneto, que ela está fazendo um comentário, na verdade, né? A empresa pode não aceitar trabalho home office para funcionária que volta de licença maternidade e não tem com quem deixar o bebê, pois as creches estão fechadas? Olha, aqui em São Paulo, no decreto, eu não sei aí no Paraná,
mas aqui em São Paulo, no decreto, eles recomendam que as mães que têm filhos em idade escolar e em creche que não tem com quem deixar as crianças, que essas profissionais permaneçam trabalhando em home office. Então, existe uma recomendação nesse sentido aqui nos decretos de São Paulo. Aqui Ana, para você saber, nós não temos um decreto, nem uma legislação específica que fale disso, mas nós temos a orientação do Ministério Público do Trabalho. Ele deu uma nota, é a nota número 2 de 2020, e essa nota ela explica exatamente isso, a quem se destina o home office. Contudo, essa nota foi editada na época da MP 927, né, que como nós sabemos já caiu, né? Então, sim, mas mesmo assim ela continua sendo um norte para os empresários, porque a nota deixa muito claro que quem tem filhos em idade escolar e que está sem a escola, mas está em casa, deve permanecer em home office. Contudo, isso, como eu falei, é uma nota técnica do Ministério Público. Obrigação desse pai ou dessa mãe ficar em home office. Se a empresa não tem outra forma, não é possível, se a atividade não comporta o home office, a empresa pode sim chamar esse funcionário para o trabalho, né? Sim, e eu estava verificando aqui nos comentários que essa é uma dúvida que surgiu de diversas pessoas que estão aqui assistindo a live. Então, esse é um ponto super importante. E aí, a Marisa Domingues também perguntou, deixa eu verificar se foi ela, se o Vale Transporte é cancelado quando ele trabalha em home office. Sim, porque o Vale Transporte ele é para o deslocamento para o trabalho, então não tem a necessidade do pagamento, né? Justamente. Exatamente. E a verdade é uma só, né? Que essas questões em relação aos benefícios são ajustes que vão ter que sendo feitos aí entre as empresas, eu acredito. Eu até vi, teve um levantamento que foi realizado pela Fintech Vi, que ela traz um dado que reflete aí que houve, por exemplo, um aumento na concessão do auxílio home office justamente para custear a internet nesse período, né? E isso pode também se estender a outros benefícios, como com ajuda à alimentação, por exemplo, e tudo mais. Então, de repente, eu não pago o Vale Transporte, por exemplo, mas vamos custear de uma outra forma, vamos aumentar no benefício. Então, tudo isso também pode ser aí ajustado nos contratos de trabalho, né? Vai muito... há uma flexibilização disso nesses acordos de trabalho, né? Eu acredito que talvez os próprios acordos coletivos possam trazer alguma disposição disso no futuro. Eu acredito que possa ter alguma coisa nesse sentido, né, doutora? De fato. Bom, gente, vamos dar continuidade aqui. Daí, doutora Ana, acho que continuamos a responder as perguntas ao final. O que vocês acham? Vamos. Eu acho porque que ainda é uma ótima. Temos um pouquinho de conteúdo, né? A doutora Gisela havia comentado aqui um pouquinho sobre a preocupação da produtividade, né, Gisela? E realmente acho que a preocupação ela é muito do empresário, do gestor, né? Porque ainda tem muito esse pensamento, poxa, o meu funcionário não vai estar sob meu olhar. Será que ele vai estar trabalhando? Será que ele vai estar de fato produzindo? Como é que eu vou poder cobrar, né, essa produtividade dele, ele na casa dele e eu na minha, né? Ou às vezes não toda equipe, mas parte de uma equipe. Como que também vai diferenciar a cobrança daqueles que continuam na empresa para aqueles que estão em casa? E assim, eu tenho lido muito sobre isso, e um dos artigos que mais me chamou a atenção foi um empresário do Vale do Silício, e o título do artigo ele comentava: temos que parar de tratar os nossos funcionários como crianças. E é essa a mentalidade que a gente vai ter que ter. Agora, os nossos funcionários, eles não podem ser cobrados realmente pelo tempo que eles estão destinando à empresa, mas sim pela entrega do serviço, né? Pela entrega da produção. A cobrança vai ser diferente, né? Você espera que seu funcionário faça X atividades na semana, te entregue aquela atividade que você delegou a ele. E daí que muda também, né meninas, a forma de cobrança, como que eu vou acompanhar essa produtividade.
E a Gisela também pontuou muito bem quando falou dos aplicativos gratuitos que a gente tem hoje à disposição. Existem diversos, como o Trello, que é muito utilizado, o Asana, o TD-List, enfim, que são aplicativos que você acompanha o projeto ou a atividade, né? E como é que todo mundo colabora da equipe, colabora para informações e você sabe como é que está acompanhando. Mas eu acho que, acima de tudo, é essa mentalidade, né? De tratar esses funcionários como os adultos que eles de fato são, né? E o funcionário, da mesma forma, ele tem que entender que ele não precisa ter alguém ali diariamente cobrando uma posição dele, né? Ele tem que se fazer responsável, se mostrar responsável. Porque se ele não for um funcionário responsável que entrega, o home office não é para ele. Né? Sem dúvida, o home office não é para ele. Né? Então, assim, eu queria trazer só algumas dicas aqui de como melhorar essa produtividade. Eu vou passar isso rapidamente, porque estou vendo aqui que nós temos várias perguntas ainda dos nossos ouvintes. Mas a primeira dica que eu queria trazer aqui para os empresários é que promova a reunião com regularidade. Né? A comunicação para equipes em home office é o que vai realmente ser um diferencial. Então, as reuniões, se você já tinha o costume de fazer reuniões semanais na sua empresa, hoje aplicativos como esse que nós estamos utilizando aqui, o Zoom, possibilitam que a equipe toda participe da reunião, debata as atividades, tire suas dúvidas. Eu faço isso, eu e minha equipe, a gente faz as reuniões semanais toda terça-feira. Então, é aquele momento ali que a gente vê todas as tarefas da equipe, quais as dúvidas pontuais que cada funcionário tem em cada tarefa, debatemos, como nossa situação é jurídica, então é um processo, é um caso jurídico, a gente debate aquele caso, até chegar no consenso, enfim, e saímos da reunião todo mundo sabendo o que tem que fazer. E eu acho que esse ponto é muito importante, mas também a gente não pode ficar só com a reunião, né? Nós temos que ter um ambiente, uma forma de comunicação, seja um grupo no WhatsApp, seja através desses aplicativos, onde as dúvidas pontuais, aquelas que são emergenciais, que um cliente ligou, que precisa saber, o gestor ele tem que estar à disposição para ele ajudar a equipe. E o gestor ele tem que ter essa visão, né? Que ele serve a equipe, né? Não é só a equipe que serve ele serve a equipe. Então, ele tem que abrir esse canal de comunicação, porque ela vai realmente fazer o diferencial para a produtividade de quem está em home office, né? A outra dica é a mensuração das tarefas, né? Então, como eu falei, agora, como que nós vamos saber se essa equipe está sendo ou não produtiva? Vai ser através das metas, né? De estarem sendo ou não cumpridas essas tarefas semanais. Então, como que eu vou mensurar essa produtividade? Tenho a ajuda de vários aplicativos, e daí eu vou escolher aquele que mais se adequa à minha empresa, mais se adequa à minha equipe, né? Como eu já comentei agora, que mesmo o Trello é muito utilizado para esse acompanhamento, é uma ferramenta facílima de utilizar. Tem a parte paga, mas é gratuita até não sei quantos, eu não sei até quantos integrantes, mas ela em geral é gratuita. E ela ajuda muito nessa distribuição de tarefas, né? Então, busca tecnologia, não só através desses aplicativos, mas também gravando e compartilhando os arquivos em nuvem, tendo um drive específico para você e a sua equipe poderem também trocar esses documentos, porque e-mails também são limitados, enfim. Se realmente se adeque e se prepare para o home office, né? Não deixe o home office ser algo que é amadora, se prepare para o home office. E a terceira que encaminha com essa, que é o uso da tecnologia, né? Então, a tecnologia para equipes em home office, ela é o mais importante, uma boa internet, né? Que não é o meu caso aqui, por exemplo. Tem que melhorar a tecnologia. Não, Mari, mas tá indo. Tá indo. Mas ter uma boa internet, e daí a gente volta, né, Gisela, na questão dos custos, a quem que cabe esse custo da internet? Pois é. Né?
como a Ana falou no começo, esse custo é uma combinação, é um acordo entre empregado e empregador, não há na lei obrigação de que a empresa pague. Contudo, nós temos vários julgados já em tribunais de trabalho que empresas foram condenadas a ressarcir esse custo, né, da internet, do equipamento, dependendo da atividade. Vamos e aí é importante, só te cortando um pouquinho, doutora Mariana, e é importante dizer também que a empresa não é obrigada a pagar a tua internet inteira, nem a tua água, nem a tua luz. É a diferença disso, né? O que é que aumentou com o custo do home office, né? Esses julgados são nesse sentido, porque daqui a pouco também vai estar querendo, assim, alguém vai estar querendo, dizendo, olha, me pague toda minha água, minha luz e minha conta de internet. Não é assim, né, gente? Tem que deixar bem claro. Não, é muito importante, Gi, essa colocação, né, da diferença. Mas também entender que não é para todo mundo isso, não é todo mundo que vai na justiça e vai conseguir esse direito, não. Mas são para empresas assim mais tecnológicas, como empresas de TI, que realmente o equipamento tem que ser um equipamento específico, um equipamento caro, a internet tem que ser algo realmente com uma qualidade maior, que não é o dia a dia que uma casa tem, né? Então, nessas situações, a justiça autoriza o funcionário esse reembolso, mas como a Gisela falou, é da diferença, né? E a questão aí, eu acho que a gente tem que pontuar também, já que estamos falando para empresários, acho que tudo tem que permear o bom senso, né? Eu sempre penso isso, que nós temos que permear nossas relações pelo bom senso e acreditar que a gente não reduz custo tirando de ninguém. Acho que a questão é equânime aí, a gente tem que aquilatar isso e trazer isso para algo que seja bom para ambas as partes. Sim, né, Gisela? Porque ele não vai trazer só a redução de custo, não é só o que ele tira do empregado, a redução de custo é da estrutura. Aliás, muito menos do que o empregador tira do empregado, porque daí o empregado melhor remunerado, ele é mais motivado, ele tem uma série de ganhos com produtividade. Eu acho que ele tem que enxergar essa redução de custo muito maior no que ele vai deixar de gastar no ambiente de trabalho. E tem gastos que a gente não percebe. Então, assim, desde a água que eu estou fornecendo, da água mineral ou de algumas coisas da minha estrutura que eu tenho que, quando eu tenho muita gente trabalhando no mesmo lugar, eu tenho que manter uma estrutura maior e com mais recursos, né? E quando eu vou ter uma estrutura menor trabalhando no escritório, eu reduzo o meu custo global. Sim, isso não há como a gente não concluir, né, Ana, que há um impacto real na redução de custo para o empresário, né? Com certeza. Mas, voltando um pouquinho aqui o que eu estava falando, e desculpa, esse assunto, eu acho que do custo a gente tem que voltar, que no final temos muitas perguntas sobre o custo, acho que é o que mais traz dúvida aqui, eu estou vendo, tanto para empresários como para funcionários, e acho que é importante a gente esclarecer isso. Mas um outro ponto que também o empresário vai ter que ensinar o seu funcionário a fazer é uma organização de tempo, né? Muitas pessoas não sabem organizar o seu tempo e, como a Gisela falou, se distraem facilmente, seja com a geladeira, idas na cozinha, o celular, enfim, porque não tem uma pessoa sobre o olhar dele e ele precisa organizar esse tempo. Então, nesse ponto, sim, cabe à empresa, né, buscar cursos, webinários, enfim, palestras, e também, né, fórmulas, enfim, que para a empresa funciona para esse funcionário organizar o seu dia a dia, organizar a sua semana, né? Nós estamos, assim, vivendo uma nova situação, tivemos que entrar no home office aqui, basicamente, o Brasil todo, do dia para a noite. Em março, a gente se via todo mundo nas suas empresas e, no final de março, estava todo mundo em casa. Então, não deu tempo da gente aprender a lidar com esse home office, foi tudo meio no vamos que vai dar certo, né? E agora está aí, a gente vai, sabemos que é um modelo que veio para ficar e temos que aprender, temos que estudar melhor esse meio e ver como é que isso vai funcionar para a empresa e fazer dar certo, né? Porque, como a gente estava concluindo aqui, os cursos valem a pena estudar uma forma mais organizada de estudar, de implementar isso. Então, para finalizar, Ana, você que está com acesso, vamos
abrir as perguntas e responder? Nosso Claro. tempo aqui já. Vamos sim. E você trouxe um gancho muito importante, Mariana. Eu acho que assim, o empreendedor ele vai precisar se capacitar para essa retomada. Tanto o dono do negócio como o departamento de recursos humanos e as lideranças, elas precisam se capacitar para esse novo modelo que está surgindo depois de tudo isso. Então, assim, toda essa aceleração, essa questão do home office, LGPD, o uso maior da tecnologia, tudo isso, o empreendedor ele precisa se capacitar, participar e fazer cursos para aprender a como lidar com isso de uma melhor forma e trazer uma melhor otimização, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Vou trazer aqui os comentários e as dúvidas Ana. que a gente tem. Tem bastante gente falando que está ótimo, que o conteúdo é excelente. A questão do Vale Transporte a gente já respondeu. Essa questão dos filhos, né? O que fazer quando o funcionário usa o computador da empresa para fazer aula com os filhos? Isso pode? É uma dúvida que veio aqui nos comentários. Bom, eu acho assim, tem empresas que têm controle, né, do que o funcionário faz na máquina da empresa. Se a máquina é da empresa, às vezes a empresa tem um software que controla. Então tem que tomar cuidado, porque a aula do filho vai ser no mesmo horário do horário comercial, né? Então, e até o que esse filho vai fazendo... acessar nesse computador, né? Exato. E nós estávamos falando um pouquinho antes sobre a LGPD. Então, está trazendo um risco para a empresa, porque, bom, nós que somos mães aqui sabemos, você precisa baixar uma série de software para o seu filho ter aula. Esses softwares são permitidos nessa máquina da empresa? Não podem trazer dano, não podem trazer acesso externo? Então, eu acho que tem que ter regras entre funcionário e empresa do que pode e não pode ser utilizado nesta máquina, até porque você vai estar colocando em risco, né? E nesse caso entra muito o manual de conduta da empresa, né, doutora Mariana? Acho que isso é importante. Verificar, cada empresa tem o seu manual de conduta e tem a sua forma de trabalho. De agir, é o combinado, né? Eu super concordo. A Carolina Coppi fez um comentário que eu achei bastante interessante. Ela falou que alguns países na Europa, como a Holanda, estabelecem para algumas atividades sistema misto, mas isso já antes da pandemia, visando a qualidade de vida do funcionário, e que ela defende esse modelo pós-pandemia. Eu também acho esse modelo mais interessante. Acho que você não perde no convívio com as pessoas e não perde também na qualidade de vida, que a gente trouxe aqui alguns pontos, e a empresa com a economia. Então, acho que esse sistema híbrido aí é uma solução bem interessante. A Carolina é uma colega de trabalho muito querida e um beijo grande, Carolina, por estar nos acompanhando. Carol, beijo. Muito querida mesmo, né? Exatamente, muito competente, capacitada. Não, entende muito de gestão também. Acho que o que a Carol falou, Ana, é perfeito. Eu também apoio esse sistema misto. Eu acho que na minha visão, eu fui mais produtiva no home office em casa. Principalmente no início da pandemia, como a gente passou com todas essas mudanças de legislação, de MP trabalhista, e a gente trabalhava, né, Ana, 15, 18 horas por dia, eu consegui produzir muito em casa. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto falta de ir no escritório, de ver os meus advogados, de ter esse convívio com o cliente. Então, eu acho que o sistema misto faz bem para a cabeça, faz bem e ajuda na produtividade. Eu vou dividir com vocês que meu escritório está funcionando no sistema misto. Aqui em São Paulo a gente está na fase amarela, então assim, a gente fez um rodízio para retorno, e esse é o modelo que eu pretendo manter de agora em diante. Então, assim, temos dias para ir para o escritório, não vou todos os dias, percebi que eu rendo mais em casa, era um medo que eu tinha, então vem aquela crença limitante de que em casa a gente não rende, e eu percebi que eu rendi bastante, mas que eu também preciso do convívio com o cliente e com os meus colaboradores para ter essa unicidade, para ter o time, né? Então, nós estamos aí engatinhando nesse sistema híbrido e o resultado está sendo bem bacana. Muito legal. E aí, foram essas as considerações.
A Sabrina Farrá está mandando um beijo para a gente, uma querida também. Nossa, outra profissional competentíssima. Obrigada, Sabrina, por estar nos acompanhando. E o Márcio fez uma pergunta se os demais benefícios são mantidos, né? E aí vai precisar verificar cada benefício e cada convenção coletiva. Exatamente. Bem como acordo, né? Exato. O benefício vai depender da convenção, né? Mas, Ana, você participa também muito de negociação sindical e sabe que alguns sindicatos, até o auxílio alimentação está sendo discutido, né? Se mantém ou não no home office. Mas isso vai realmente depender de um acordo com o sindicato. Vale transporte, não há porquê, porque não tem o trajeto. Sim. Mas eu acho que esse assunto foi bem bacana. Aqui em São Paulo a gente fez um acordo coletivo que eu participei, onde a gente delimitou, transformou o Vale Refeição em Vale Alimentação num valor diferente, porque fazia mais sentido para quem estava em casa, e vão surgir, a partir de agora, as convenções coletivas com novos modelos e novas previsões, né? E a gente queria deixar também aqui o convite para quem está assistindo, que não perca a próxima live, que vai ser interessantíssima. Sem dúvida. Nós vamos falar aqui sobre a LGPD, estou super ansiosa, é um tema que eu acho bastante interessante. E importante nesse momento, né? Eu queria deixar 2 recados aqui, Ana, antes da gente terminar. Para quem está nos assistindo e costumava nos assistir no Instagram, nos siga aqui no Facebook, os próximos encontros vão ser por aqui, né? E se você já está na nossa lista de contato, né? A gente está fazendo uma lista de e-mails para informar dessas lives, né? Nós vamos estar passando mais informações sobre essa retomada. Você vai estar recebendo o nosso convite para a próxima live. Se você não está na nossa lista de contato, nós vamos deixar aqui nos comentários um link para você poder se cadastrar e receber notícias também sobre nossos próximos encontros. E se você gostou desse tema aqui, também compartilhe com a gente. A intenção aqui do Empreenda Ló, daí eu vou pedir a ajuda das meninas aqui, é realmente estar ajudando o empresário nesse momento de retomada, e vamos estar discutindo outros assuntos para que vocês possam se capacitar para voltar a faturar, né, nas suas empresas. Eu também queria concluir, eu gostaria de concluir dizendo-se que, assim, que a gente falava tanto, né, ouvia tanto falar na chamada 4ª Revolução Industrial aí, que estava prevista para durar para acontecer aí daqui uns 10, 20, 30 anos, né, com a implantação do trabalho remoto aí, com inteligência artificial, e todas as mudanças que a gente está vendo que aconteceu já, e a gente teve que entrar nesse ritmo em 3 meses, em 4 meses, e está vivenciando tudo isso aí. Não há dúvidas nenhuma que o home office ele pode mudar completamente a estrutura de custos da empresa, mudar o patamar de rentabilidade da empresa, e é sim uma boa alternativa na retomada. Então, nós estamos aqui à disposição para qualquer eventual dúvida que vocês tenham posterior a essa live, né? Nossos canais estão abertos, aquelas pessoas que tiverem interesse em entrar em contato via direct ou via privado mesmo, nós estamos à disposição para que possamos ajudá-los nessa retomada. Um abraço e até a próxima. Só deixando aqui que o link já está disponível aqui nos nossos comentários, tá, pessoal? Tá disponível no comentário fixado. É só vocês clicarem ali e já vão para a nossa lista para vocês estarem junto com nós na nossa próxima webinar. Doutora Ana? Doutora Mariana, doutora Gisela, foi um prazer estar aqui com vocês nessa estreia das 3 batendo um papo. Eu espero poder estar aqui mais vezes e que as pessoas venham e divulguem essas nossas lives, que a gente vai trazer temas super interessantes, e que venham e cumprem esse compromisso com a gente, venham aprender e se qualificar para que tenham um melhor resultado aqui na retomada. Muito obrigada, Gisela, obrigada, Mariana, e obrigada a todo mundo que está assistindo. Obrigada a você, Ana. Obrigada a você, Ana, por participar conosco. Isso aí, Gia. Agora estamos as 3 aqui, muito felizes com isso, né? São amigas do coração. E para todos que estão nos assistindo, vamos encerrar por aqui.
E a gente aguarda vocês na próxima, né? Um grande beijo e um abraço para todos. Um beijo, obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.